Se você está pensando em utilizar Blazor esse ano de 2026, você precisa assistir esse vídeo antes de tudo. Tem muita novidade boa, tem muita correção do Blazor vindo por aí e muita coisa que com certeza vai afetar a sua decisão por usar ou não Blazor nesse ano. Isso porque o time do Blazor já fez um Community Stand-Up, que é uma espécie de evento que eles fazem para mostrar as futuras novidades do Blazor. E sim, eu sei que o .NET 11 e, consequentemente, o Blazor 11 só sai em novembro desse ano. A gente não tem nenhuma preview do .NET 11 ainda, mas o planejamento já saiu e eu vou mostrar para vocês tudo aqui nesse vídeo. Mas claro, antes de começar, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Se você não é inscrito, também não esquece de ativar o sininho aqui para receber todas as notificações. O YouTube não vem notificando nossos inscritos dos nossos conteúdos, a gente publica muito conteúdo, mas de fato é para vocês ficarem aí bem atualizados. Se você quer receber esse conteúdo também por e-mail, tem a nossa newsletter, você pode assinar, o link está aqui na descrição, vai receber todos os artigos, todo o conteúdo novo que a gente publica direto no seu e-mail. E claro, se você quiser expandir seu networking aí, conversar comigo e com outros alunos, tem o nosso grupo no WhatsApp, agora a maior comunidade .NET do Brasil, também está presente lá no WhatsApp e tem sido uma experiência sensacional. Espero você lá. E para fechar com chave de ouro, claro, se você quiser aprender .NET do começo ao fim, com uma metodologia única, exclusiva, com guia de estudo, te ensinando como, quando e onde estudar, quantas horas estudar por dia, com uma carreira com cursos com começo, meio e fim, tudo segmentado, tudo da forma correta, você vai estudar .NET, claro, com a gente. A gente tem uma formação completa .NET, tira dúvidas via WhatsApp, eventos online ao vivo exclusivo para alunos premium, e claro, mais 72 cursos na plataforma. Se você não quiser fazer só a formação .NET, tem muito conteúdo para você. Então vem ser premium, eu tenho certeza que você vai gostar, assim como várias outras pessoas já estão com a gente há muito tempo e gostam muito do nosso conteúdo. Mas chega de propaganda, né? Tem que fazer propaganda também, porque senão não paga o boleto. Mas vamos pro que interessa, pessoal. Esse vídeo aqui é o vídeo... Eu separei, né, os 3 vídeos ali pra gente falar das partes separadas. Esse é o terceiro vídeo da série, que a gente tá falando sobre front-end aqui, tá? Eu já falei sobre o ASP.NET em geral, .NET 11 e ASP.NET. Falei sobre a parte do back-end server, tá? Mas não tem uma ordem, você pode acompanhar esse vídeo aqui comigo e depois assistir os outros vídeos, tá? Então, tranquilo. Vamos falar das novidades aqui, só que aqui eu vou concentrar mais na parte do Blazor, né, que é a parte interessante para esse vídeo aqui e que, né, particularmente, acho que a maior dúvida ao redor do .NET nesse momento é em relação ao Blazor. Acho que é muito consolidada no back-end, mas a parte do Blazor ali tem muita gente que fica com o pé atrás e eu acho que teve novidades muito boas e tem algumas coisas aí que eu ainda senti falta. Mas vou comentar com vocês esse vídeo aí, tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Se você discordar também, afinal não sou o dono da verdade, pode deixar um comentário aí, é muito legal pra gente se aprofundar no assunto, tá? Mas deixa um comentário, se você estiver assistindo a estreia, não deixa no chat, porque o chat se perde depois, deixa um comentário no vídeo mesmo. E já vamos começar aqui com os 2 pés na porta, né? Porque é o Server-Side Rendering, renderização do lado do servidor. A gente sabe que o Blazor tem múltiplos sabores aí, um que ele trabalha no servidor, um que ele trabalha no front-end com WebAssembly e um que ele trabalha no modo automático, né? Essa versão do .NET 11 é o aprofundamento no Server-Side Rendering, então é melhorar a parte do Blazor Server. Eu gosto muito do Blazor WASM, eu já vou comentar sobre ele aqui também, mas eu acho que o Blazor Server, ele realmente precisa de alguns incrementos, tá? Eles comentaram aqui sobre as duas formas que a gente tem, tá? O Static Server Rendering, né? Server-Side Rendering, o SSR estático, que é quando você não tem interação, não tem interatividade na página, né? Você não tem nada que precisa ser processado no servidor. E a gente tem o Interactive Server Rendering, tá? Eu acho que esses dois precisam de melhoria. Na parte do SSR estático aqui, né? A gente precisa de muita melhoria no SSO, tem a melhoria do scrolling da página ali, algumas coisas que a gente ainda tem alguns probleminhas ali, e eu espero que melhorem, tá? Na parte do Interactive, a gente sabe que a gente tem a necessidade aí, por exemplo, do Sign-on-Word, tá conectada via WebSocket,
e que nem sempre isso é uma coisa boa, né? Então, tem melhorias disso também, e vão comentar ali mais abaixo, tá? Eles falaram que o .NET é extremamente forte no ambiente de servidor, tá? E quando eu falo assim, eles falaram, pessoal, é porque isso daqui ele veio desse vídeo aqui oficial da Microsoft, né? Que é o Community Stand-Up que eles fazem, onde eles apresentam aí, né, o planejamento do futuro. O vídeo tá aqui, deixei para vocês como fonte também, tá? Um vídeo em inglês, 1h30, esse aqui é o resumo dele, tá? E lógico, né, o artigo aqui tem muita coisa, eu dei uma passada geral nele aqui, eu não vou passar todos os detalhes, depois vocês podem ler ele também na íntegra, tá aqui na descrição, tá bom? E claro, para não ficar copia e cola do pessoal lá, tá? Então, eles apontaram ali que o .NET é extremamente forte no ambiente de servidor, né? Então, não tenho dúvida disso, tá? E muita gente ainda usa MVC por questão de não conhecer como o Blazor funciona, ou por questão do Blazor ter uma arquitetura um pouco mais complexa. Tá? Eu acho que precisa, a gente, né, vou falar sobre templates ali também do Blazor, mas acho que a gente precisa de uma melhoria assim. De novo, para mim não faz diferença porque eu já conheço, mas para quem está começando é difícil você ensinar que tem 3 formas diferentes, cada uma impacta de uma forma diferente, tá? Ainda assim, eles falaram que essa estratégia não elimina o investimento em WASM, tá, gente? Então, embora o foco maior vai ser na parte do server side aqui, tá? Não elimina o ASM, né? Até porque para mim é a grande cereja do bolo aqui, tá? Mas tá difícil, um pouco difícil do ASM engrenar no geral, né? Não só no Blazor, tá? E aí eles comentaram, né, sobre a questão do Blazor sem compromisso, né? Sem comprometimento, aí no caso, o Blazor ele já vem sendo comentado pela Microsoft como a opção recomendada aí de UI, né? Então, se vocês verem, né, os esforços que a Microsoft tem em cima do Blazor, aí vocês vão ver que só fala disso basicamente para front-end, né? O MVC e o Razor Pages, eles vêm, né, não vem decair, não tem o suporte, mas não recebem tantas novidades, né? Como a Sync, que eu comentei nos vídeos anteriores, os novos tipos de validação, então algumas coisas não sei se vão chegar para eles, tá? Acredito que não, mas, né, de novo, a gente não tem nada fechado ainda, tá? Eles comentaram também que a ideia deles aqui é fechar algumas lacunas que a gente tem aí no Blazor, tá? Eu acho que tem mais do que essas daqui, mas eu concordo que essas são importantes, né? Uma que a gente tinha no MVC, né, e que no Blazor a gente não tem, é o Temp Data. É você transitar de uma página para outra e você conseguir passar alguma informação de uma página para outra sem ser, por exemplo, via URL, sem armazenar no local storage, nem nada, tá? Então, isso aí realmente a gente tinha no MVC, o Temp Data, era muito usado, né? E queira ou não queira, quando... Pô, o Blazor é uma tecnologia diferente. Mas quem usa, sente, né? Usava o Temp Data, né? Funcionava, era legal, agora... a gente não tem mais. Session State, né, que é o gerenciamento de sessão, tá? Também a gente não tem no Blazor, tá? Recursos similares ao Display Name, né? Essa é outra coisa que, cara, faz anos já que a gente tem os Data Annotations, Display Name não funciona lá. Acho que precisa disso, tá? E recurso de cache, né? Então a gente tinha muito, trabalhava muito, quem trabalhou com MVC, lembra dos Tag Helpers, né? E a gente tinha os caches através dos Tag Helpers lá, que era muito fácil de fazer. Cache através de componentes também acho que precisa melhorar muito, né? A parte de você criar componentes, você conseguir decorar esses componentes ali. Hoje a gente já consegue marcar se esse componente é renderizado no servidor, no client, isso é muito legal. A gente consegue colocar um pré-render no server, né, para otimizar a renderização desse componente e depois só fazer uma renderização mais básica no client. Mas a gente ter recursos extras, principalmente de cache aqui, é muito importante, tá? A intenção, de fato, ela permitir que a gente faça tudo com Blazor e não sinta que você está perdendo algo assim. Eu comentei nos vídeos anteriores que alguns clientes que eu passei, assim, tinha muita coisa já em MVC, não quiseram migrar para o Blazor, e acabaram ficando ali limitados, às vezes, a coisas novas, né, a recursos novos, justamente porque o Blazor não atendia 100% às necessidades dele. Tá? Então eu acho que esses recursos aqui são fantásticos. De novo, acho que tem mais, mas tá bom, vamos implementar esses daqui. Tá ótimo, se a gente chegar no fim do ano com esses caras aqui, vai ser uma boa melhoria aí pro Blazor, pra parte Blazor Server. Outro ponto, né, que eles colocaram aqui, bem legal, foi a questão da pausa, né, e retomada dos circuitos no Blazor, no SSR. O Blazor fica conectado no servidor, né, e daí quando a gente fica
inativo na página, ele desconecta e depois ele resume, né? Ele volta a se conectar para, claro, não ficar ocupando a conexão no servidor, porque a gente tem limite de conexão nos servidores, né? Esse limite ele muda de máquinas Windows para Linux, tá? Eu descobri isso na prática, então precisa ficar esperto, tá? Então a quantidade de usuários conectados no Windows lá no Azure é diferente da quantidade de usuários no Linux, tá? Então tem diferença. O Blazor hoje ele já faz isso, já permite fazer isso. Só que isso é tudo feito via JavaScript, tá? E eu concordo com eles que fica ali, né, um negócio meio sujo, meio estranho ali, porque você depende do cliente para fazer isso sempre, e fica essa interação ali. Você está gerenciando, às vezes, o estado, né, da conexão no servidor, mas você está gerenciando também no cliente. Você tem que gerenciar lá também no cliente para saber estado de desconexão, porque o pause e resume é feito lá, tá? Então a ideia deles é colocar isso no servidor, né? Então isso também para a gente não muda no nosso código, tá? Então eles já vão adicionar isso lá no servidor. Legal pra gente, vai ser mais transparente e acredito que vai ter menos problema, porque essa é uma das partes que tinha muito problema. O .NET 10 melhorou bastante, mas a gente ainda sabe que é suscetível a erro, e políticas prontas aí de pausa automática por inatividade, mas de forma configurável. Então, você quer colocar lá que seu usuário, a cada 1 minuto de inatividade, dropa a conexão, beleza, você vai conseguir fazer isso, entendeu? Então, você vai conseguir controlar, você ter essa operação melhor aí, né? Você ter esse controle maior aí, tá? Mas essa é uma parte, achei legal que eles já entraram com o pé na porta, né? Já colocaram os tópicos aí que são dolorosos aí pro Blazor, né? E que a maioria das pessoas reclama. Então eles já colocaram um elefante na sala aí, né? Eu tenho um elefante na sala. Eles já colocaram o elefante em cima da mesa. Falaram, bom, vamos resolver isso, tá? Então, legal. Tomara que funcione essas melhorias e que seja uma implementação boa. Mas nada tão crítico quanto você curtir e compartilhar esse vídeo, porque afinal se você está aqui comigo até agora é porque você está gostando, né? Principalmente das minhas dicas aqui, nos meus comentários. Então, quando você curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa os sininhos para marcar a notificação, né? Um JavaScript a menos é utilizado no mundo. Extinguir o JavaScript, brincadeira, tá? Mas ajuda muito o nosso trabalho mesmo, né? E claro, tem a nossa newsletter e tem o nosso grupo do WhatsApp para você participar. E também tem a nossa formação completa .NET, incluindo muito Blazor aí, né? A gente tem uma carreira lá só de ASP.NET que mostra a API, Blazor, full stack completo aí para você, tanto o Blazor Server quanto o ASM, tá? Então, vem aprender tudo isso comigo, vou ficar muito feliz de ter você lá. Nessa parte, pessoal, eles falaram assim, ó, JavaScript, né, com Enhanced Navigation. Isso daqui é uma dor de cabeça infinita, tá? O site do Balta hoje é feito em Blazor, né, e a gente passa por esse problema hoje, tá? Lógico, né, a gente já teve esse problema, contornou de alguma outra forma. Mas quando a gente usa o Enhanced Navigation, né, a navegação otimizada, que é o recomendado você utilizar aí no Blazor, né, no SSR, ele faz o quê? Ele renderiza, né, os elementos sem recarregar a página inteira. Tá? Imagina que você mudou só o miolo da página, certo? Que nem no nosso caso, a gente precisa aparecer para o Google, aparecer para o SEO, né? O Google faz o crawling ali das informações, então a gente precisa ter o HTML na página, não pode ser um single page application, né? Então a gente usa o Enhanced Navigation muito para isso. A gente troca o miolo da página, ele injeta esse HTML no miolo da página, mas ele fica lá, ele fica injetado lá no miolo da página, e aí as ferramentas de SEO, né, elas funcionam com isso. Então, assim, é o melhor dos dois mundos. É o melhor do Single Page Application com o melhor do Server-Side Rendering, né, com SEO. Na teoria, porque na prática, né, o que acontece? Quando ele injeta essa página, se essa página tiver, por exemplo, algum JavaScript embedado lá, ele vai executar esse JavaScript de novo, né, múltiplas vezes. Então, aí causa comportamentos inesperados, tá? Que é justamente o que acontecia ali com o Balta, tá? Então, eles pretendem fazer esse carregamento de JavaScript de uma forma gerenciada, mas melhor gerenciada, tá? Então, pretendem melhorar isso, tá? Vamos ver como que eles vão implementar isso, né? O que vai trazer pra gente de melhoria nesses caras aqui, tá? Particularmente, eu gostaria de conseguir carregar esse JavaScript ali, tanto fora da página, né, usando a tag @script, que nem a gente tinha no Razor Pages, que eu achava bem legal, tá? Quanto já carregar embedado, né, dentro da página ali, quando a gente cria
um arquivo .razor e arquivo .razor.js, né? A gente tem um JavaScript para aquela página, né? Mas aí, claro, ele não pode ser carregado duas vezes, né? Talvez dar um ID para ele ali e verificar se ele já foi carregado ou não carregar de novo. Não sei a implementação que eles vão fazer. Se eu souber, eu vou trazendo depois mais detalhes para vocês aqui, tá? Mas isso é algo que pega bastante a gente aqui também. Eu acredito que muitos de vocês tenham um problema. Comenta aí se você já teve problema com JavaScript Enhanced Navigation no Blazor. E aí a gente tem também, pessoal, a parte de validação de formulários aqui, né? Até falou sem pular do penhasco, né? Porque essa é uma parte muito complexa que eu comentei um pouco no vídeo anterior, falei que eu ia comentar nesse vídeo aqui, né? Porque o que eu gostaria de ver no Blazor aqui, tá? Validação no lado do cliente. A gente tinha isso, né, na verdade, no MVC, no Razor Pages, mas isso era feito com jQuery Validation. Não, jQuery Validation foi há bastante tempo atrás, mas era feito com os JavaScripts lá muito doidos, que eram basicamente vinculados ali com Bootstrap, que é uma outra coisa que eu acho que precisa sair do Blazor urgentemente. Ninguém mais usa. Tem o Wind, tem outras coisas aí melhores, né? Traz uma integração melhor. A primeira coisa que eu faço do Blazor é remover o Bootstrap ali, né? Ou eu uso o Muddy Blazor, ou eu uso o Fluent UI, ou a gente cria na mão, né? Como é o caso do Balta, mas é criado com o Tailwind aí, que é bem legal. Tá? Inclusive tem um projeto muito bom do brasileiro Caleb, vou deixar o link aqui na descrição para vocês também, que ele fez um Blazor Wind, né, que é o porte do Tailwind para Blazor. O cara é sensacional, né, é muito bom. Pois vou deixar as informações dele aí para vocês no comentário também, tá? Mas qual que é a proposta aqui, né? É validar esses caras aqui, né? Aliás, deixa eu só contextualizar, né? Então a gente tinha essa validação no Razor Pages, que era feita via JavaScript. Quando a gente mudou para o Blazor, a gente tem essa validação feita, né, através dos validations aí que a gente já tem no .NET, só que no Blazor Server, essa validação, ela é feita no servidor. Então você tem que submeter o form para o servidor para ele validar lá, né? Só que é de uma forma interativa, você não vê a tela atualizar, porque você tem um socket, o sign-on aberto ali, né? Ele faz a validação e volta. No WASM, isso é feito na própria tela, porque você tem o .NET rodando dentro do browser, tá? A proposta deles aqui é introduzir a validação client-side baseada em JavaScript, porque não tem como, né? Então tem que ser feita via JavaScript, então permitindo esse modelo aí intermediário. Agora, o que fica de dúvida para mim é o seguinte: como que a gente vai gerenciar essas validações WASM e SSR? Tipo assim, ó, no WASM vai continuar sendo C#, no SSR vai ser, no server, né, no Blazor Server, vai ser JavaScript, vai ser tudo JavaScript, o que não faz sentido para o WASM, né, porque se for JavaScript no WASM, eu vou perder recursos de criar validações customizadas. As validações normais que a gente tem, né, de input, de range, que são as validações do HTML em si, tranquilo de se fazer no JavaScript. Agora sim, quando é a validação que exige, que tem regra de negócio, que você quer fazer em C#, por exemplo, aí você vai precisar dessa validação interativa, que é como funcionava no Razor Pages, né? Você submete o form, você faz a validação no servidor. Perfeito. No WASM, a gente já tem isso dentro do browser, tá? Então, não ficou claro para mim como que eles vão tratar isso ainda, tá? Então, espero as novidades aí, mas eu torço para que sim, eles tragam o básico das validações ali já dentro, né, nativa ali dentro do browser com JavaScript. Então, você decorou, colocou um data annotation ali, que não é um data annotation customizado, né, não é um data annotation criado por você, ele já vai traduzir isso para o JavaScript, gerar um JavaScript ali. Se for o WebAssembly, ele já vai fazer isso em C#, não vai nem precisar do JavaScript para isso, até porque se você já tem um código C#, fazer essa tradução para o JavaScript meio que seria besteira, tá? Mas enfim, preciso ver a implementação para poder falar melhor, tá? Na minha concepção, na minha visão, eu faria uma implementação assim, né, chaveada, só que daí você já começa a ter codebases diferentes, é mais difícil de gerenciar. Não sei como vai ficar essa parte, vamos ver o que eles vão resolver. E aí a gente teve outra melhoria aqui sugerida, tá? Que é a melhoria no Quick Grid, né? O Quick Grid é um componente grid que tem, né, de tabela, tem ordenação, tem filtro, né? Mas que ela possui aí limitações no SSR, né? Na parte server-side render estático, obviamente, né? Porque daí se ele é estático, ele não tem interação com o servidor, como que você vai ordenar, como que você vai filtrar, né? Você precisa, de novo, de JavaScript, você precisa criar endpoints lá para trazer essa parte aí. Tá? Vamos ter melhorias nesse cara aqui, nesse Quick Grid aqui, tá? Sendo sincero, esse é o cara mais sem noção do Blazor, cara, porque a gente não tem nada de componente dentro do Blazor. O Blazor
A ideia dele é fornecer a stack para que a gente possa produzir as coisas em cima e do nada os caras desceram um componente chamado Quick Grid, que tipo, não faz o menor sentido um componente só isolado. Se fosse um conjunto de componentes, tipo o Fluent UI que está trazendo para dentro do Blazor, que, né, na minha concepção, claro, o Blazor devia ter isso já também. Nenhum outro framework também tem, tá, pessoal? Então, não tô culpando o pessoal, mas, cara, que seria bacana a gente ter um conjunto de componentes nativo da Microsoft dentro do Blazor, né? O Fluent UI chegou, tá lá, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para melhorar. E, assim, a gente nem ouve falar dele quase, né? Falta assumir de uma forma mais séria a esse projeto, tá? E o Quick Grid para mim é um cara que tipo só dá trabalho. Colocaram um componente lá agora, daí puta, SR estático não funciona porque logicamente cada um faz sorte de um jeito. Você tem um conjunto de coisas aí extremamente complexa e agora tem que gastar tempo de coisas né, tempo que poderia ser gasto em coisas mais importantes para fazer um componente só para todos os cenários aí, entendeu? Então, puta, alguém ia usar Quick Grid sozinho, acho que não faz sentido, entendeu? Então, assim, eu não vou fazer um projeto todo e usar só o Quick Grid. Ou eu vou pro Mud Blazor, e sim, eles têm o Quick Grid lá dentro, usam o Quick Grid, mas eles podiam fazer a implementação deles sem problema, porque afinal já é um conjunto de componentes, entendeu? Agora fica esse cara perdido aqui, tá? Eles vão também permitir teste de carga, algumas outras coisas aqui dentro. Enfim, né? Pra mim é um cara que é muito... vejo muita vantagem nele, assim. Legal ter, mas como eu falei, provavelmente eu vou usar algum externo aí e não vou usar o nativo. Boa. Principais dores, né? Eu vou passar aqui pelos feedbacks, pessoal, não vou entrar em tantos detalhes, depois vou deixar o link do artigo para vocês lerem, senão o vídeo vai ficar muito grande, tá? Melhorias aí no onboard, né? Nos templates, tá? Então, nem preciso dizer que a gente precisa mudar isso no Blazor, tá? O template do Blazor Web App, ele trouxe ali uma simplicidade, né? Porque você pode selecionar um Blazor App lá e criar um app Blazor. Só que, ao mesmo tempo, você tem que selecionar um monte de coisa lá dentro que você quer. Pô, você quer server, ou você quer auto, ou você quer o WASM? Não sei, você quer com a identity, você quer com isso, entendeu? Então, assim, só mudou o problema de lugar, né? Então, eu preferi os templates standalone, até eles colocaram aqui que, né, o WASM ali vai ter uma mudança, tá? Então, a proposta deles é reavaliar essa experiência de criação. Acho isso totalmente válido, tá? Então, acho legal a gente ter um .NET New Blazor, acabou, tá? Você quer criar o padrãozão, e a gente tem um .NET New Blazor WASM, você pode criar o standalone ali. Eu acho que ficaria legal. E, cara, daí você já tem o Blazor com o server side, se você quiser criar auto, algumas outras coisas, daí é outro caminho, outras coisas, né? Inclusive os modos, eu acho que já podia unificar tudo ali e só separar como era antes, Blazor Server, Blazor WASM. Ponto, acabou, entendeu? Validação, né? Então eu falei sobre o async lá, o runtime async, que vai chegar e vão ter validações de forma assíncrona ali, tá? Então a ideia é suportar isso no Blazor também, tá? Vai mudar aqui pro Blazor, vai mudar pro .NET como um todo, tá? Beleza? Melhorias no Limited Render Mode. Então ali quando tem muitos itens para renderizar, ele vai fazer uma melhoria. O debounce, implementação dessa parte nas partes de animação e de hooks ali, né? Então essa integração que a gente tem aí com o browser, com o DOM, não deve ser fácil, né? Então scroll, input e outras coisas, né? Toda vez que esses caras mudam, toda vez que muda um scroll, você tem que fazer alguma coisa, toda vez que muda o input, você tem que fazer outra. Realmente não é fácil. Tem melhoria. Retorno da experiência PWA, né? Putz, isso daqui é fantástico. Acabei de falar lá sobre o template ali do WASM, né? Sinto muita falta daquela flag menos PWA ali, né? Não sei se vocês você criava um .NET New Blazor WASM, aí você fazia menos PWA aqui no final. Putz, ele já criava, né, todos esses itens aqui pra gente. Ele já criava o Service Worker, Web Manifest, né, as configurações de cache, era muito legal. Depois o template se perdeu, tá? Eles querem voltar. Melhorias no roteamento, né? Então tanto a rota quanto o constraint de rotas, né? Limites de rotas aí vão melhorar também. O sistema de roteamento do Blazor, ele tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, junto com o Enhanced Navigation, que a gente já comentou anteriormente, tá? Então tudo isso está no radar, agora a gente precisa ver de fato como vão ser as implementações.
Outro ponto que eles comentaram também, e fica comigo porque tem mais coisa legal, eu sei que esse vídeo tá longo, mas tem bastante coisa para comentar. Aspire e Blazor, né? Então, eles querem trazer uma integração ainda melhor, lembrando que até o painel do Aspire lá é feito em Blazor, tá? Então, eles querem trazer uma integração melhor. Eles querem colocar ali, né, ter distinção ali entre o Blazor Server, né, e Blazor Wasm para a gente conseguir fazer um deploy muito mais simples, muito mais fácil, tá? Através do Blazor ali, incluindo você conseguiu ter um standalone ali, né? Uma aplicação standalone. Vou comentar sobre isso já aqui abaixo. Debugging, experiência no dashboard, né? Então você conseguir debugar, principalmente apps WebAssembly que são mais difíceis de debugar, né? Você precisa do Asm Tools instalado, né? Que nem eu comentei aqui, né? No Mac, por exemplo, preciso rodar o Chrome para fazer o debug, né? Então isso tudo vai estar ainda mais integrado dentro do Aspire, tá? Porque eles querem também ter uma telemetria melhor do Wasm lá dentro, tá? Então hoje a gente tem uma boa telemetria do Blazor, mas do Blazor Wasm a gente ainda tem muita coisa para integrar ali dentro. E, putz, essa é uma parte para mim fantástica. Eu já falei o quanto eu gosto do Blazor Wasm, né? Mas realmente ele anda um pouco atrás porque, de novo, é o .NET dentro do browser, é um runtime diferente, não é fácil de fazer as coisas para ele, né? E ter essa integração ali, principalmente com o OpenTelemetry, com outras coisas, fantástico. Tá? Então, para a gente ter estatística do Blazor Wasm aí agora, vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais simples. E essa é uma das melhorias que eu estou ansioso para ver, principalmente em conjunto aí com o Aspire. E aí, por fim, pessoal, eles falaram aí do Blazor Gateway, tá? Então, essa é uma feature nova aí do Blazor, que para trazer essa integração com a Aspire, aí, principalmente telemetria, eles introduziram um conceito aí chamado de Blazor Gateway. Então ele tem uma padronização maior aí do host, né? Até porque ele precisa atender ali o OpenTelemetry, né? A telemetria aberta ali, né? O padrão do OpenTelemetry. Então ele já vai aí fornecer pra gente um gateway completo aí, né? Esse cara é baseado no YARP. Então eu falei no vídeo anterior ali que eles estavam trazendo integração do ASP.NET com o YARP, né? Comentei lá que eu ia falar disso futuramente, então aqui tá o motivo, né? Então eles querem trazer isso aqui para dentro do Blazor, não, né? Eles vão precisar usar isso aqui dentro do Blazor para que a gente possa ter um proxy reverse, para que a gente possa ter mais dados, mais estatística aí dentro do Blazor Wasm, tá bom? Então, bacana demais, tá? E legal. De novo, eu tava meio por fora tô meio por fora do YARP, assim, né? Confesso que agora até anotei aqui para dar uma olhada, né? E entender mais como ele funciona aí e qual a finalidade dele aqui dentro. Embora a gente não tenha tantas novidades ainda. E aí, claro, né, se você me segue esse canal, se você não segue ainda, é uma ótima oportunidade para você seguir, se inscrever, curtir, compartilhar, assinar nossas newsletters e participar do nosso grupo do WhatsApp, além de fazer os cursos da .NET comigo, enjoado, balta, brincadeira. Mas, assim, se você me segue aqui, você sabe o quanto que eu gosto do WebAssembly, quanto que eu acho legal, né, a tecnologia de a gente poder estar ali um binário, de fato, dentro do browser, né, o quanto que eu acho que isso seria evolução, mas claro, tem muitas barreiras aí ainda principalmente comerciais, né, para serem quebradas. E acho que a questão mais importante aqui que eles comentaram é a consolidação dos runtimes, né? Então hoje, como eu comentei com vocês, o Blazor Wasm ele é executado, é o .NET executando dentro do browser, tá? Só que claro, não é o mesmo runtime que a gente usa, né? Então a gente tem um .NET e a gente tem um .NET, né, que roda dentro do browser ali, então mais limitado, com alguns resquícios ainda do projeto Mono, né, que vem lá da parte antiga. Então a ideia deles aqui é consolidar, é trazer, né, tudo isso para dentro do .NET 11, tá? Então a ideia é trazer tudo isso para dentro do Core CLR, né? Então a gente vai ter um preview aqui no 11. Por que um preview? Porque o .NET 11 a gente sabe que é uma versão STS, né? Não é o Standard Term Support, não é o Long Term Support. Então ela é uma versão de curta duração. Então provavelmente as pessoas não vão migrar para o .NET 11 depois para o .NET 12. Provavelmente vão pular do 10 para o 12 ali, ou vão usar o 11 com algumas features. Então eles vão usar justamente para uma prévia aí desses casos, tá? Então acho muito legal isso. À medida que esse runtime aí ele for melhorando, né? Eles falaram que o runtime do Mono ele vai continuar sendo um runtime, né, do .NET 11, mas já vai ter investimento aí para ir migrando essas funcionalidades, tá? Então, legal demais, e aí a gente vai conseguir ter muito mais novidades juntas aí. Arrisco dizer que vai chegar um ponto que a gente vai ter um .NET New Blazor e a gente nem vai saber se está rodando só se a gente quiser realmente especificar no componente, tá bom? Então acho que a ideia deles é consolidar mais, porque ficar tratando dois projetos diferentes aí também não é uma tarefa fácil. E
E aí eles também comentaram sobre um pedido assim que, se vocês olharem lá nas issues, está um bom tempo lá, que é a questão do multithreading dentro do WASM, né? Então hoje não tem o suporte a multithreading dentro do WebAssembly lá, né? Lógico, porque é difícil de implementar, como eu comentei, é um runtime diferente do runtime.NET, mas eles falaram que não vai ser implementado para o .NET 11, tá? Isso porque a ideia deles é consolidar isso e já trazer isso no futuro, né, no Core CLR ali, quando tiver mais maduro. Então, concordo com eles nessa parte, acho que faz total sentido, não adianta fazer a implementação do multithreading agora para um runtime baseado ali no mono e depois mudar isso, ter que fazer uma implementação nova, tá? Então, por enquanto não, mas para mim, né, tudo bem, vai ser uma boa melhoria, principalmente performance, vai mudar muita coisa pra gente, mas entendo que não é o momento agora. Eles também comentaram sobre um Web Worker Template, tá? Então, assim como a gente tem os Service Workers lá, né, a gente ter a possibilidade aí de ter workers, né, para execução do .NET fora da thread principal ali, tá? Então, eles destacaram até que eles fazem isso hoje já no Microsoft Copilot Studio, né, o que é bem legal ali, eles citarem, né, ferramentas oficiais deles ali, né? Que eles executam o .NET aí em Web Workers, né? Então, pô, legal demais aí, né? Essa feature, tá? Então, a proposta deles é fornecer uma base de infraestrutura, mas sem forçar nada a gente a usar RPC, nem nada aí, né? Só deixar a estrutura pronta pra gente. Se estiver pronto, eu trago novidades aí pra vocês. Claro, né, pessoal? Não podia faltar IA no Blazor, né? E deixaram por último a IA aqui, hein? Será que a turma não tá gostando? Não sei não, hein? Então, ele também tem que receber investimento voltado para IA, né? Claro, né? Se não tiver IA, não tem a paz mundial. Mas o foco foi, né, que eles comentaram ali, componentes para UI Agentic, tá? Que na minha opinião, pô, bullshit. Faz tanto sentido assim, né? Se eu quiser fazer um componente de chat, eu faço. Se eu quiser fazer um componente XYZ de agente, eu faço. Tá? Então, para mim não faz diferença, eu preciso da SDK, cadê o MAF, cadê o Agent Framework? Foca nisso, me dá a SDK que eu faço o resto. Suporte a entradas multimodais, tipo voz e imagem. Putz, então também é outra coisa que, whatever, entendeu? Um upload de imagem ou gravar o microfone ali com HTML, coisa que a gente já tem JavaScript feito anos aí, tá? Então, imagem também, é só converter base 64, no pior das hipóteses, ou subir um blob, um binário ali, tanto faz, entendeu? Então, para mim não faz muita diferença. A gente teve uns componentes ali do .NET, né, que até o Steven Sanderson apresentou, feitos, né, com IA, mas, cara, tipo assim, não tem o que colocar, na minha concepção, não tem o que colocar de IA dentro do Blazor em termos de componente, entendeu? Porque é um negócio muito único, muito exclusivo ali, entendeu? Então tinha até recursos ali de você copiar, né, tipo um endereço, né, dar um Ctrl+C num texto que contém endereço, e quando você dá um Ctrl+V nos componentes, ele colocar os endereços já nos text box correto, mas, pô, nada que eu não possa fazer por mim mesmo, acho que é só para dizer que tem IA aqui, né? Eles colocaram aqui um ponto de preocupação em relação à produtividade, né, via ferramentas e assistência de IA, tá? Isso é muito mais legal do que isso aqui na minha concepção, que é o que? A gente tem habilidade e contexto específico para o Blazor, né? A gente sabe que a gente precisa de mais suporte aí para a criação de aplicação com .NET e IA, né? Suporte a gente, ferramentas de MCP, né, e diagnóstico. Aí esse é um cara mais legal de todos, né, que vejo pouca gente fala muito de produtividade, mas em análise, diagnóstico, debug e vários outros itens aí que a gente pode fazer com IA, né? Então, pô, já deixa a IA rodando ali, quando eu debugar, quando eu rodar minha aplicação que dá um pico de memória, a IA já me avisa ali, né? Então, coisas que realmente valem a pena, né? E não ficar só empurrando IA pra gente, porque realmente aqui não faz sentido. Pô, é muito legal, acho que IA é o futuro, legal, mas tem lugar que simplesmente não cabe, entendeu? Então aqui é um deles, acho que não precisa até aqui. Mas enfim, se você tem uma opinião divergente da minha, vou ficar feliz em ouvir, deixa aí nos comentários. Mas então é isso aí, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Muita coisa boa vindo pro Blazor aí, o Blazor vindo cada vez melhor, cada vez se consolidando mais como o front-end aí escolhido pela Microsoft, né, para ser parte dos produtos dela também.
e para ser a referência aí dela no mundo do front-end. Eu estou usando aqui, a gente está usando no Balta, o site do Balta é feito em Blazor, os novos apps do Balta estão todos sendo feitos em Blazor, então a gente tem gostado muito da tecnologia, tem apostado muito nela. Mas claro, eu quero ouvir de vocês aí, vocês já estão usando o Blazor, vocês estão gostando do Blazor, vocês gostaram dessas novidades? Faltou alguma coisa aqui, na opinião de vocês? Deixa aí seu comentário, muito importante para a gente fomentar esse assunto, tá bom? Não esquece também de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E claro, vir ser premium aqui no Balta.io, ter suporte comigo no WhatsApp, tirar todas as suas dúvidas, ter um networking muito bom, estudar da forma certa aqui com a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.